gente vai criar um arquivo propriamente de teste. Então, para cada uma das entidades, para cada uma das interfaces remotas, a gente vai criar um arquivo específico de teste. Então, se eu estou criando fabricante, eu vou criar um teste de fabricante. Como que eu vou fazer? Vou clicar em cima da classe. Pode deixar aí mesmo. Pode. Vou clicar em cima da classe do pacote de teste, clicar no botão direito, vou lá em New, escolho a opção Order. Tá? Aqui na opção Order, no Type Filter Text, vocês vão colocar aqui JUnit. Aí vai aparecer as opções aqui, ó. Unit Test Case e Unit Suite Test. A gente vai usar as duas. Primeiro a gente vai começar usando o Test Case, depois o Suite de teste. Na prova eu vou executar só esse, que vai ser todos os testes incluídos lá dentro. Então, em Unit Test Case, eu clico nele e vou lá em Next. Vai aparecer uma tela bem parecida com como eu criasse uma classe, só que uma classe de teste. Vou colocar, aqui já tem um pacote, eu coloco o nome. Fabricante teste. Pode botar qualquer nome que você quiser. E aí deixa marcado Setup e Teardown. Os outros não precisam. Então, Setup aqui e Teardown. Ok? O restante a gente vai criar tudo na mão. Eu poderia aqui dizer qual é a classe que eu quero testar, que aí ele cria todos os métodos para aquela classe. Mas eu vou fazer isso na mão. Finalizo. Quando ele finalizar, como é a primeira vez que eu estou criando o teste, ele está perguntando se eu vou usar o Unit Test 4, a biblioteca, porque ainda não está adicionada lá no meu jar. Então eu clico aqui para ele adicionar e dou OK. Pronto. Ele veio aqui e criou minha classe de teste com meus métodos Setup e Teardown. Como eu já tenho aqui pronto, eu vou colar para poder explicar para vocês. Bom, aqui são as importações, vou até fechar aqui para ficar mais fácil. Primeira coisa que a gente vai ter que trabalhar é isso aqui, ó. É isso que é importantíssimo, setup do meu teste. Setup é parecido com o Ruby, são aqueles comandos que eu quero que sejam feitos antes de começar a testar. O que vão ser configurados antes de começar a testar? E no caso desse teste, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir lá no meu servidor, trazer a minha classe remota para poder testar. Ok? Então eu tenho que ir lá no JBoss, através de um comando, e buscar a classe remota, trazer para cá e começar a testar essa classe remota. Tudo bem? Até aí, alguma dúvida? O servidor tem que estar startado para fazer o teste. Tá? Aqui ele está parado, mas tem que startar. Até mesmo para criar o teste é interessante estar startado. Por quê? Porque nesta linha aqui, ó, tá vendo? Lookup, contexto lookup de busca, eu tenho que botar o endereço completo da minha classe de persistência remota. Tá? Para poder obter esse endereço de forma correta, lembra aquela parte que eu mostrei aqui no servidor, no console, que aparecia um conjunto de nomes de cada uma dos abstracts? É isso aqui, ó, vou rodar só para a gente poder visualizar. Então, quando a gente modela o banco tem que estar desconectado? Não, o banco não tem que estar desconectado, não. Isso aqui, depois eu entendo, eu vou entender melhor essa pergunta. Se eu acabar só de explicar aqui. Aqui é o seguinte, ó, tá vendo essas classes aqui, ó, do Abstract Persistent? Tá vendo aqui do fabricante? Esses aqui são os nomes que ele disponibiliza para eu poder fazer busca, para poder trazer essa classe para minha aplicação, minha classe remota. Eles estão no servidor, eu estou na aplicação como se fosse local, eu tenho que ir lá buscar essa classe através de um desses nomes, trazer para o meu local e trabalhar com ela como se fosse local, mas ela está lá no meu servidor remotamente. Não. Para cada tipo de aplicação eu vou usar um. No nosso caso aqui, a gente vai usar sempre que tiver esse aqui, Exported. Pergunta por quê? Não sei. Você vai no Google, eles falam que essa aí é mais certa. Eu já testei várias e é que deu mais resultado, mais 100% foi essa. Então você vai ver, ó, só aqui no Abstract não tem, porque eu não tenho o remoto dela, mas ele está aqui, ó, Exported. Aí vai ter supermercado, EAR, EJB, fabricante, persistem. Aí ele vem até aqui, ó, no remote.
Você vai pegar todo esse endereço, eu vou copiar aqui, ó, todo esse endereço. Esse é o meu endereço de busca, como se fosse um www.if.edu.br, meu DNS lá da vida, o nome do meu serviço da vida. Vou pegar todo esse endereço e vou colar aqui, ó. Vou colar onde vai estar aqui, ó, lookup. Vou pegar depois aqui do EJB, vou pegar todo isso aqui e colar. Aí vai ficar, ó, tem que ficar assim, ó, supermercado EA, supermercado EJB, fabricante persistem, exclamação, o endereço completo BRIF POA 2014-1, supermercado, model controle, fabricante persistem remoto. Tá? Então aí, nesse momento, eu estou fazendo com que ele vai lá no meu servidor, busca essa classe remota para eu poder trabalhar. E aí, a partir daí, eu posso fazer qualquer teste. Ok? Os testes agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer teste para inserir, para dar delete, para dar update, para dar find. Tá? Eu só fiz um aqui, o inserir, mas o restante é só fazer da maneira que for feita. Eu estou usando um artifício do Java, uma classe chamada UID. Esse UID é de Universal UID. Ele cria automaticamente um código de 40 caracteres aleatório no computador. Então, se você usar isso, pedir para ele criar randomicamente, você nunca vai ter uma string com um código igual. Tá? Então, eu estou pedindo para ele criar randomicamente, porque quando você rodar várias vezes, e dependendo do teste, você salva e você não está salvando a chave primária. E você for rodar novamente, se eu botasse aqui 001 e for rodar novamente, ia dar erro no teste. Por quê? Porque já existe no meu banco uma chave primária com... Poderia ser integer aqui. Na verdade, eu acho que ele queria para... Pode chamar alguma classe do Inter que gera Pode, sem problema. Tá? Aí o que eu faço? Eu gerei esse UID, aí que eu crio, simplesmente, ó, tá vendo aqui, onde tá? Ó, fabricante PR, é esse contexto aqui, ó, fabricante PR, que é uma classe do tipo fabricante persistent remote, que ele é recolhido aqui. Quando eu crio um atributo nessa classe primeiro, que é privado, e aqui no setup eu busco essa classe e jogo nesse objeto. Tá? O setup está buscando lá no meu servidor e colocando nesse objeto fabricante PR aqui. Tá? Eu chamei de PR, eu não sei nem porquê. Tá, de persistent remote. Tá? Então eu estou colocando aqui, eu poderia botar o nome completo, mas eu botei PR só para ficar resumido. Aí eu estou pegando criei esse objeto, estou pegando esse lá no banco, estou indo lá no meu servidor de aplicação, pegando a classe remota, a interface, e aqui eu faço o seguinte, ó, eu crio um objeto para inserir, eu estou passando o ID e nome do remoto. Como que é essa classe remota? Quer ver? Deixa eu ver se consigo abrir aqui, ó. O inserir, ele recebe o inserir e o nome. Como está implementado, eu não sei, eu só estou passando para ele inserir o nome. E aí o que ele faz? Ele insere o nome e aí ele pergunta depois, ó, como ele insere e devolve um objeto do tipo fabricante, quando eu inseri aqui, ó, não sei se vocês lembram, ele insere e quando eu estou retornando um objeto na minha função. Da classe fabricante. Seriam todos eles. Tá? Se tivesse mais, seriam todos eles. Como ele retorna um fabricante, no teste eu salvo e retorno para um objeto fabricante. Ó. Eu salvei um fabricante que é para o fabricante. Aí eu comparo, ó, se vou até trocar aqui para ficar melhor. Fabricante minúsculo. Fabricante. E aqui eu vou trocar para fabricante também. Aí o que ele faz? Ele salva, junto no remoto ele vai lá e salva e traz um objeto do tipo que ele salvou. E aí eu comparo, ó, acerte equal para dizer se é igual o quê? Se o fabricante get o ID é igual ao ID que eu entrei aqui. Se for igual, o teste passou. Ok? Feito isso, para inserir, está pronto. Na verdade, quando eu insiro, para não ficar banco sujo, eu insiro e deleto automaticamente aqui embaixo. Por isso mas eu deixei em negrito, só para a gente testar e verificar aí lá no banco para ver se entrou realmente. Ok?
Tá, então eu vou fazer, feito isso, criei minha classe de teste. Agora eu vou testar. Para testar tem que tomar cuidado com duas coisas. Meu servidor tem que estar rodando, tem que estar ativo aqui, tá? Ele tem que estar ativo e eu vou agora vir aqui na classe, botão direito, run as, e agora em vez de rodar run serve, eu vou rodar o JUnit test. Tá? Se eu fiz tudo certinho até agora, ele vai rodar o teste para mim. Tá? Ele dá uns errinhos aqui e deu certo. Tá vendo aqui? Ó, ele deu um insert, fabricante inseriu. Lembra que eu botei lá no persistem para ele mostrar quando tivesse executando o SQL? E a outra coisa, meu JUnit aqui, ó, tá tudo verdinho. Se tiver tudo verdinho aqui, que passou todos os testes, perfeito. Aí agora eu venho aqui, ó, só para testar, eu venho no meu JBoss, desculpa, no pgadmin, abro minha classe lá, só para testar, fabricante, e vejo. Tem 2 registros porque um registro eu já tinha feito, e esse aqui é o que eu fiz agora. Então meu sistema está fazendo certinho, eu estou indo, pegando remoto, passando parâmetro, salvando no banco. Ok? Qual que é o ID da com esse caractere? Ele gera automático esses caracteres aqui. A sequência essa sequência gerada aqui foi nessa função aqui, ó. Mas fica assim mesmo? Fica. Fica Devido a esse tipo de essa classe, essa biblioteca que eu estou usando. Agora, se você quiser usar 0101, tem que tomar cuidado. Quando você testar novamente, se você não apagou no banco, ele vai dar erro. Tá? Para não acontecer isso, eu poderia botar 001 aqui e tirar isso aqui. Ó. O que ele faz? Ele insere, testa, passou, apaga do banco. Ok? Então, é isso.